Foi. Amém, Renata, já entrou. Graça e paz. Mas não apareceu ainda não. Olha aí. O Wesley já chegou. Aleluia. Chamar ele aqui já. Já? Shalom Adonai, servo de Deus Shalom, Altíssimo. meu querido. E aí, como é que Bem, você tá? tudo em paz, graças a Deus. Amém, amém. Aí, e aí, como é que tá as coisas aí? Aqui tá bem, cara. Apesar da situação que a gente tá passando, né? Uhum, Graças a Deus aqui tá bem. Aqui em casa, né? O ministério, tá tudo bem, uhum. graças a Deus. E aí, como é que estão as E eu, coisas? graças a Deus, tá tudo tranquilo. Trabalhando da mesma forma. Aham. O ministério agora foi liberada a volta aos cultos. Acredito que essa semana já os cultos já normalizem. Que a gente tá só Sim. nessa, nessa questão de live e tal, mas Deus proveu e aí a gente tá aí, nessa, nessa batalha. Não, não tá liberado o culto presencial ainda? Não, liberou essa semana. Essa semana já normalizou tudo, graças a Deus. Aí acho que todo Uhum. mundo já volta a ter culto. Sim. Amém. Amém. Olha, Amém. tem uma surpresa aqui, Paloma Menezes. Seja bem-vinda, Paloma. Deus abençoe a esposa do meu pai, minha tia. Amém. Deus abençoe. Então vamos iniciar, né, Wesley? Deus é bom e a Vamos sua sim. misericórdia. Vamos Amém. lá. Acho que tudo que precisamos, quando a gente vai fazer algo para Deus ou em qualquer outra coisa, a gente precisa orar. Oração nos dá direção. Amém? Amém. É verdade. Bora fazer assim, eu oro no início e você fecha a porta. Tá bom. Combinado então. Amém. Vamos elevar os nossos corações a Deus. Deus Todo-Poderoso, exaltado, grandíssimo, nós te damos graças por essa noite. E, Senhor, sabemos que tudo procede do Senhor e emana da tua santa e gloriosa presença. E sabemos, É Senhor, que verdade, aquilo Pai. que precisamos emana do Senhor. Por isso te pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor venha, Senhor, adentrar Amém. cada casa, pessoa, Senhor. Ô Pai, eu não te peço somente que adentre a casa, mas que o Senhor possa entrar no coração, Senhor, de cada pessoa. Como fala a tua palavra em Amém. Apocalipse, que o Senhor está à porta e bate, Senhor. Que o Senhor possa adentrar, Senhor, cada coração, fazer morada, Em nome de que o Senhor possa tratar aquilo que precisa ser tratado, que o Senhor possa, Senhor, curar aquilo que precisa ser curado. Pai, temos passado por um período nome de Jesus. difícil, mas sabemos que o Senhor é aquele que socorre o nosso interior. Por isso te É verdade. pedimos que neste momento o Senhor possa socorrer a cada pessoa, socorrer as emoções, o coração de cada pessoa, porque somente o Senhor sabe como está, Senhor, o interior de cada um. Pai, que o Senhor venha a derramar, Senhor, da tua graça, a derramar do teu amor, Senhor, infinito, ó Pai, incomparável, sobre nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa, Senhor. Ó Pai, está ouvindo, Senhor, ó Pai, esta live. Que o Senhor venha estender as tuas mãos do alto, dos altos céus, e abençoar esta casa, Senhor, com o teu poder e com a tua glória. Pai, em nome de Em nome Jesus, de nós te pedimos que o Senhor possa, ou Pai, enviar a tua paz, a paz que o mundo, Senhor, não dá, a paz que excede, Senhor, o nosso entendimento, que o Senhor possa abençoar, Senhor, esta pessoa, Senhor, com a tua paz. Pai, em nome de Jesus,
Se existe alguém, Senhor, enfermo, nós sabemos que o Senhor é o Deus da cura. E te pedimos, Senhor, que É o Senhor venha verdade, Pai. curar essa pessoa. Pai, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Curar o corpo dessa pessoa, curar a alma dessa pessoa, Senhor. Nós te pedimos porque confiamos que em Ti está todo o poder. Ô Pai, se o É Senhor é verdade. aquele que supera as nossas expectativas. A Tua palavra fala, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Ô Pai, é segundo este poder que É eu te verdade. peço pela vida, Senhor. Opera segundo este poder. Pai, de forma surpreendente, Pai, e excede, Senhor, toda a minha petição, Senhor, nesta oração. Que eu sei, Amém. Senhor, o Pai, que o Senhor vai fazer porque o Senhor é Deus. Não porque, Senhor, É ô verdade. Pai, eu sou alguma coisa. Porque eu sei que o Senhor excede todo a compreensão humana. Pai, te louvamos e te É verdade. engrandecemos em nome de Jesus. E para a glória do teu Em santo nome nome. de Jesus. Nos dá a direção nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Amém. amém Amém, meu e amém. querido. Glória a Amém. Deus. E aí a gente está E aí aí, meu nessa irmão? é, Pastor Wesley. Amém, Então, amém. o tema nessa noite é a força de um propósito. Estava pensando, meditando sobre um tema e eu acho que coube nessa live esse tema, a força de um propósito. Falar um pouco sobre propósito nessa noite. Amém? Amém. Amém. Então E começa aí, aí que tu, já que o Espírito Santo falou no pronto. teu coração sobre esse tema, né? Eu vou Uhum. deixar tu iniciar falando e depois eu vou complementar, vou complementando algumas coisas, tá bom, meu irmão? Amém, amém. Eu escolhi um texto lá em Josué 14, se vocês que estão nos escutando tem um exemplar da Bíblia Sagrada, pode abrir lá em Josué capítulo 14, versículo 16, falar sobre a história de Caleb, falar sobre propósito. Eu enxerguei na vida dele uma pessoa que viveu o propósito. Amém? E a história vai dizer bem Amém. assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jezofene, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cade-Barnei, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me ensinou de Cades Barnei a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, e a herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Até aqui. E eu achei que eu vi nessa história um propósito. Imagine um homem, a palavra vai dizer, né, que a gente caminhando, dando alguns passos para trás na história, a gente vai ver nessa história que Moisés enviou espias para olhar a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a promessa para Israel. E eu acho interessante que quando foram enviados 12 espias e quando voltaram, somente dois tinham um discurso: olha, a terra é boa, nós temos a capacidade, nós sabemos que nosso Deus existe empecilhos, mas existe um Deus que pode operar
através de nós. E aí eu achei interessante isso aí. E o que acontece? Esses dois eram Josué e Caleb. E a palavra vai dizer que Moisés fez uma promessa para ele. Olha, eu vou te dar a terra que você vai pisar. E ele guardou aquele propósito no coração. Ele tinha 40 anos quando essa promessa, esse propósito foi colocado no coração dele. 40 anos, É esse verdade. propósito. E aí, a palavra vai dizer nesse exato momento que ele já tinha se passado 45 anos. E aquele homem disse, olha, da mesma forma que era a minha força quando a promessa foi feita, eu tenho ainda a mesma força, ou seja, a mesma intensidade. Ele estava ávido no propósito. Né? Glória a Então, isso Deus. é a força de um propósito. Eu coloquei aqui que o propósito tem o poder de vencer o tempo. Quando você coloca em seu coração um propósito e percorre aquele propósito e corre atrás daquele propósito, ele tem o poder de vencer o tempo. Imagine, É 45 verdade. anos, quantos existem no primeiro ano, no segundo ano de um propósito, de um sonho? Caleb, passaram 45 anos e aquele homem ainda estava confiante que ele ia alcançar o propósito que foi entregue a ele. Isso é um coração de alguém que percorre e corre atrás do propósito que foi entregue. E eu coloquei aqui, né, que Deus ele é um distribuidor de propósito. Deus ele tem isso, ele pega pessoas e dá àquela pessoa propósito. Por que isso? Por causa Aleluia. que uma pessoa com propósito é uma pessoa que não está vivendo. Nós, seres humanos, para viver, precisamos de propósito. Enquanto as pessoas se perdem em meio ao caminho, se perdem pela estrada da vida, porque não tem propósito. Não foi entregue nenhum propósito para ele não escolheu nenhum propósito para a sua vida, e aí ele vive frustrado, porque uma vida sem propósito é uma vida frustrada. Você não tem o que seguir, você não tem o que alcançar, você não tem o que buscar. E o ser humano, ele, se você olhar, ele busca algo, ele busca alcançar algo, né? Então, quando ele não tem algo para alcançar, ele fica frustrado, né? Ele não tem algo para correr atrás. E Deus é aquele que É verdade. dá propósito. É verdade, meu irmão. É verdade, Wesley? Você é aquele que nos dá propósito. Interessante. Interessante que, às vezes, o propósito que Deus, que ele nos dá, né, para realizar, às vezes ele nos chama sem a gente estar esperando, como foi no caso de Exato. Jeremias, do profeta Jeremias. Ele até meio, né, se assustou, disse que ele não sabia falar, que ele era uma criança. Então, às vezes, o propósito ele vem quando a gente não está esperando e Deus vem e revela através de uma visão, através de uma palavra, ou através de uma pessoa que é usada e ele diz que você vai ser usado numa área. E geralmente, quando acontece dessa forma, a gente não está esperando. Mas, às vezes, o propósito também nasce quando a gente tem um sentimento em fazer algo, né? E aí eu posso Uhum. lembrar de Moisés, quando viu o egípcio maltratando, né, um hebreu, e ele vai e mata aquele hebreu. Então, no coração de Moisés já havia um sentimento de que aquilo que Exato. estava acontecendo estava errado. Então, quem que Deus vai usar para libertar o povo? Alguém que vê aquela situação e não se importa? Ou alguém que um dia viu, se importou e tentou fazer algo? E eu posso usar o exemplo de Neemias também, quando ele escuta que os muros de Jerusalém estavam destruídos, e ele começa a orar, a jejuar e a chorar. Então, quem que Deus vai usar para reconstruir o muro, né? Alguém que vê aquela situação e não se importa, ou alguém que vendo aquilo tudo destruído, chora, jejua e fala: Senhor, isso não pode mais ficar assim.
Então, aquela pessoa que vê a situação da igreja hoje, ou a situação do mundo hoje, e ela se preocupa, e ela chora, e ela clama, pode ter certeza que Deus vai criar um propósito no coração dessa pessoa. A gente pode ver Amém. também o Isso exemplo mesmo. de Ruth, por exemplo de Ruth, em nenhum momento Deus falou para Ruth seguir Noemi, mas no coração dela, ela tinha um sentimento, né, de amor pela sua sogra. Então ela começa a seguir ela e fala: "O teu Deus vai ser o meu Deus". E olha como Ruth foi abençoada. Olha como ela casou e foi abençoada, né, por Deus. Mas em nenhum momento Deus mandou ela ir. Então, muitos propósitos nascem com um sentimento. Eu posso usar o exemplo da construção do templo. Deus nunca disse para Davi: "Construa um templo", mas no coração de Davi havia um desejo de honrar a Deus, de construir algo para Deus. E Deus abençoou aquela construção. Então eu creio Ele que nas nossas vidas, Deus vai criar propósito a partir do momento que tivermos o sentimento, a partir do momento que a gente for orar e falar: "Senhor, eu quero fazer algo para ti. Eu quero ser usado pelo teu Espírito Santo". E você verdade. clamar e você orar, a partir daí, Deus vai criar um propósito e você vai ser grandemente usado pelo Espírito Santo. Amém, 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 Vaz? amém. É isso aí. Eu coloquei aqui que Deus, que o propósito, na verdade, é uma semente, né? Meu pai acabou de entrar aqui. Oh, glória! O propósito é uma semente. Ao meu ver, Deus ele nos entrega a semente, mas a gente precisa fazer algo com a semente. Propósito é algo entregue com uma semente, e uma semente ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada. Existe um processo para que aquela semente ela cresça e desenvolva e gere frutos. Normalmente a gente tem um propósito, a gente recebe o propósito de bom grado, mas a gente, no meio do caminho, a gente esmurece. E o que eu aprendi com o Caleb é que a gente não pode viver somente aquele amor, logo no início você recebe aquele propósito, rapaz, algo grande, algo maravilhoso, eu quero fazer, eu quero gerar e tal. E aí vem um processo, e no processo existem as É batalhas. verdade. Logo no É começo, verdade. existe aquela euforia e tal, mas quando passa aquele período, vem um processo, e o processo é doloroso. E é o processo que vai provar, que vai gerar o crescimento do propósito, vai impulsionar, alcançar o propósito. Se você não conseguir passar pelo processo, você não alcança o propósito. O processo na vida de Caleb foi 45 anos. Quantas pessoas não desistem no crivo do tempo? Olha, o tempo está demorando demais. Quantas pessoas esperam algo e por causa do tempo, o que é que ele faz? Ele diz, está demorando demais. Eu não alcancei. Não é para ser. Então, o processo ele é doloroso e precisamos passar por esse processo para alcançar o propósito. É como um oceano. Você recebe a semente, e você precisa passar pelo processo, que é plantar, regar todo dia. Esses É dias, verdade. tô plantando algo que eu não tinha o hábito de plantar e tal. E aí, eu acho algo interessante plantar. A minha família é uma família de agricultores e eu gosto muito da questão de plantar. Eu sempre fui muito ligado com essa questão de terra. E aí eu plantei algo esses dias e eu percebi, olha, você planta, você tem que regar, você tem que jogar terra por cima, até que brote, até que ele ganhe forma e que ele produza fruto. Existe um processo de cuidado com a semente. E assim é no propósito. Você tem que cuidar da semente que foi te entregue. Qual foi a promessa? Qual foi o propósito que Deus entregou na sua vida? Você vai trabalhar em cima desse propósito, regar esse propósito. Eu escrevi dois nomes aqui. Abraão. Olha o propósito de Abraão. Deus deu um propósito na vida dele. Qual o propósito da vida de Abraão? Olha, saia da tua terra para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Olha que processo. É verdade. Uma incerteza. É um propósito em cima da incerteza.
Isso aí é por isso que ele é chamado de pai da fé, pai da fé, porque ele acreditou naquilo que ele não viu. Deus fez entregou um propósito na mão dele, algo que ele não enxergava ainda. Olha, para uma terra que eu te mostrarei. E aí, o que é que ele faz? Ele pega aquela palavra que Deus deu a ele, coloca debaixo do braço e percorre o deserto com aquela semente. E aquela semente vai germinando, até se formar uma vida de um homem que é reconhecido em todo o Oriente Médio. Abraão, o pai da fé, pai de dois povos, né, grandiosos no Oriente Médio. Então, o cara colocou aquela palavra, ele se tornou grande. A palavra de Deus se cumpriu na vida dele, mas ele teve que passar por um processo, um deserto, aflições, lutas, É até verdade. se cumprir a palavra. Ó, Davi recebe uma palavra. Olha, eu vou te fazer rei. Tá certo. O cara novo recebe uma palavra, tá certo. Depois de, acho que mais de 20 anos depois, é que ele recebe o cumprimento da palavra. O cara saiu para a guerra, lutou, foi muitas vezes foi inferido golpes para matá-lo, mas ele permaneceu. Então, existe um processo. E se você, durante o processo, desistir, você não alcança o propósito. Se não, É diante do processo, verdade. você tem que passar por esse processo, não tem para onde correr. Eu acho interessante que muitas vezes as pessoas olham o que aquela pessoa alcançou. Olha, você olha alguém grande, uma pessoa que alcançou algo grande, e você olha, rapaz, aquele cara que alcançou aquilo. E automaticamente, muitas vezes, a gente cobiça aquilo que aquela pessoa tem, ou aquela pessoa alcançou. Olha, rapaz. Mas eu, muitas vezes, por reconhecer esse processo, eu penso assim, rapaz, o que esse homem passou, o que essa pessoa passou até chegar aí? Qual foi o processo? Isso deve ser um processo gigantesco. O que esse cara passou, o que essa Verdade. pessoa passou para alcançar esse resultado. Então, quanto maior o propósito, quanto maior o algo, maior vai ser o processo, mais doloroso vai ser o processo. Então, muitas vezes a gente tem que Verdade. observar isso aí. Não é É verdade? verdade. É verdade. Você falou de Abraão ali, né? Imagina quão louco para as pessoas o propósito de Abraão de sair da sua terra, né? E Uhum. às vezes as pessoas que estão em nossa volta, elas não conseguem compreender o propósito de Deus na nossa vida. Elas se assustam quando a gente toma decisões, quando a gente renuncia a muitas coisas pelo Evangelho, as pessoas não compreendem muito bem. E foi assim também na vida de Paulo, quando o Espírito Santo enviou ele para Jerusalém. E aí vem o profeta Ágabo e faz aquele sinal profético, amarra o cinto na mão e fala: ó, é isso que vai acontecer em você se você for para Jerusalém. E nesse momento a igreja começa a chorar. A igreja que ouve a revelação através do profeta Ágabo começa a chorar e começa a pedir para Paulo não ir para Jerusalém. E ele fala que ainda que fosse para morrer, ele iria. Porque ele sabia do propósito que Jesus tinha através da vida dele, indo para Jerusalém, sendo preso, testemunhando o evangelho para várias pessoas, governadores e reis. Então, assim, ele não abriu mão do propósito e mesmo preso, Paulo foi grandemente usado pelo Espírito Santo de Deus. Então não tem como você ser usado grandemente pelo Senhor se você fugir do propósito que ele colocou no teu coração. Nínive jamais receberia a salvação ali naquele momento de arrependimento se Jonas tivesse fugido do propósito que Deus colocou no coração dele. Então, Paulo foi fiel. Paulo permaneceu. Apesar da igreja não entender e chorar e pedir para ele não ir, ele permaneceu. E foi grandemente usado pelo Senhor. E as suas cartas, até hoje, servem para nos edificar, para nos direcionar à vontade de Deus. Então, um conselho que eu dou para todos os meus irmãos é: permaneça no propósito. Se você tem a certeza que Deus é Deus que te colocou nesse propósito, ainda que as pessoas não compreendam, permaneça que Deus vai te usar grandemente. E como o próprio pastor Lamarck falou, às vezes demora um tempo. Às vezes demora um tempo, às vezes demora. É um processo muito longo, mas você precisa permanecer. Então Josué estava ali com força,
porque ele nunca fugiu do propósito. Se você fugir, você não vai ter força. Então continue e persevere naquilo que Deus está colocando no seu coração, que você vai ser grandemente abençoado pelo Senhor e grandemente usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, Vaso? Eu tava vendo aqui, eu lembro, eu gosto de ver aqueles cartunzinhos que tem no Facebook. Esse dia eu tava vendo um cartoon, e aí nesse cartoon a pessoa tava cavando, duas pessoas estavam cavando, e aí uma pessoa encontrou um diamante pequenininho, e aí a pessoa desistiu de cavar naquele lado e foi cavar no outro. E no cartoon mostra que tinha um diamante gigantesco abaixo do local que ele estava cavando. Se ele cavasse mais um pouquinho, Olha ele só. teria alcançado algo muito maior do que a outra pessoa tinha alcançado. Então, muitas vezes, eu acho interessante isso aí. Muitas vezes a pessoa se foca na pessoa que está ao seu lado, mas no propósito, nós corremos uma corrida solitária, porque aquilo que Deus preparou para mim é para mim. Eu É não corro verdade. contra pessoas, não há uma competição por propósito. O propósito que Deus designou para a minha vida é para a minha vida. O propósito que Deus designou para a vida do pastor Wesley é para a vida dele, né? Então, eu não corro É para verdade. competir com as pessoas. Isso é interessante. É verdade. Porque Deus não quer fazer com que a gente venha competir com nossos irmãos. A gente vai correr pelo propósito que Deus colocou na minha e na sua vida. E é um propósito individual. O propósito que Deus colocou na vida de Abraão era o propósito para a vida de Abraão. É Nesse verdade. texto mesmo, você vai observar que Deus fez uma promessa para Caleb, para entregar a terra prometida para Caleb. E interessante que para Josué, uma pessoa também que Deus destituiu um propósito, foi para guiar o povo. Ou seja, nenhum deles estava disputando, olha, não, eu quero ser líder, olha, eu quero ganhar a terra, não. Cada um estava correndo atrás do propósito ao qual Deus estipulou para a vida deles. Josué, para guiar o povo de Israel perante a conquista da terra prometida, e Caleb recebeu a porção que Deus estipulou para a vida dele, o que é alcançar a terra que Deus tinha prometido para ele. Então, no reino de Deus e o propósito que Deus tem na nossa vida, não é competição. Eu não vou competir com um irmão, não. Eu estou competindo contra mim mesmo para que eu venha permanecer, para que eu venha perseverar para alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, aquilo que Deus tem para a sua vida é você que vai alcançar, só depende de você. Ninguém vai chegar à sua frente. É A gente não verdade. está competindo. Ninguém vai chegar na sua frente. Não. Você vai chegar lá. Né? Ninguém vai correr na sua frente e tomar. Não, isso aí É é verdade. Deus que colocou na sua vida e você vai alcançar se você percorrer o processo. Né? Você vê Ana, olha a história de Ana. Ana, uma mulher sem filho, que era muitas vezes denegrida por a mulher a outra mulher do seu esposo, e a palavra vai dizer que Deus ele libera sobre ela uma palavra e depois de um tempo ela, que era uma mulher estéril, tem um filho chamado Samuel. Que coisa interessantíssima. Mas a gente disse, rapaz, que milagre. Mas e o processo? E as lágrimas que aquela mulher lançou ao chão perante o sacerdote da época, né? E olha, É as verdade. dores que ela tem esse processo, né? Não desista do processo. É uma labuta, tá doendo, o processo tá sendo penoso, mas não desista do propósito. Né? Não desista daquilo que Amém. Deus colocou no seu coração. Não desista dos sonhos e projetos que Deus colocou no seu coração, porque é, pode demorar o tempo que for, pode demorar 45 anos, mas
a promessa de Deus, o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Em nome Independente de do tempo. Jesus. Pode demorar 50 anos, mas vai se cumprir. Por quê? Porque a É palavra vai verdade. dizer que Deus, ele não lança uma palavra que não seja verdade. Se ele lançou uma palavra sobre a sua vida, ele lançou um propósito sobre a sua vida, esse propósito vai se cumprir, né? Amém. Aí você precisa passar pelo processo, esperar em Deus, né? E tomar atitudes em direção ao propósito. Não é cruzar os braços. Tem pessoas que recebem um propósito e acham que Deus ele vai pegar e entregar de mão beijada na sua mão. Não. Você tem que correr atrás, você tem que passar pelo Verdade. processo. Eu lembro que uma vez, na primeira igreja batista, eu ainda não era convertido, e aí eu escutei o pregador falando, né, sobre um rapaz que disse, olha, eu vou largar o trabalho e vou viver, porque Deus ele me prometeu que ele vai me sustentar. E aí disse que ele largou o trabalho e foi para dentro da sua casa. E aí ficou lá com a esposa, passou a primeira semana, passou a segunda semana, e aí nada da comida chegar na casa dele, disse, mas Deus é fiel. E aí, na ilustração que o pregador falou, depois de um tempo, a mulher perguntou, será, amor, que realmente isso vai acontecer? Vai sim, porque Deus é fiel. E aí aconteceu, nessa história, nessa ilustração, que uma encomenda chegou na porta dele, e aí quando ele abriu, era um pão. E ele disse que o ilustrador estava falando que ele estava morrendo de fome e tal, e ele foi pegar esse pão, e aí o pão começou a correr, e aí ele correu, disse que ele correu o dia todo atrás desse pão. E disse que no final do dia, o pão disse, olha, agora você pode comer, por causa que é do suor do seu rosto que você vai se alimentar. Então, não espere nada fácil. Não espere É nada fácil. verdade. Deu a semente nas suas mãos, deu um propósito para você. Agora você precisa correr e fazer aquilo que é necessário que você faça. Eu gosto de falar que Deus ele não vai fazer aquilo que me cabe fazer. Deus não vai fazer o que me cabe fazer. Tem coisas que são humanamente fáceis para a gente fazer. Né? Pegar um copo e levar até a cozinha. Isso é fácil. Então, Deus ele não vai fazer isso aí. Isso aí cabe a mim e a você fazer. Isso É aí Deus verdade. ele não vai. Não. Deus vai fazer aquilo que é impossível impossível de eu fazer, de você fazer. É isso aí que Deus vai fazer. O que é impossível, Deus vai fazer. Mas o que é É possível, verdade. o propósito, eu tenho que fazer, você tem que fazer, levantar cedo, trabalhar, se esmerar, e aí o propósito vai acontecer. Não é verdade, Wesley? É verdade. É verdade. Cara, esse tema que você trouxe hoje, eu acredito que é muito, muito, mas muito de Deus. Ontem eu visitei um ministério e a gente estava num momento de oração, de intercessão, né? O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que muitas coisas que estão acontecendo porque pessoas estão fugindo do seu propósito com Deus. E ele começou a me lembrar de alguns textos, né? E um deles foi o livro de Jonas, que mostra que Deus havia dado um propósito para ele ir em Nínive e ele fugiu do propósito. E ele fugiu para Tarsis e chegou quando ele entrou naquele barco. E ele começou a dormir. Tem muitas pessoas que estão nessa situação hoje. Deus deu um propósito e ela não está cumprindo e ela está dormindo. E a gente sabe que naquele momento começou uma tempestade, aqueles homens que estavam no barco estavam correndo risco de vida. E eu creio que muita gente, por não cumprir o propósito que Deus está colocando no coração, está colocando a vida de outras pessoas em risco. Então nós precisamos assumir a culpa das coisas que estão acontecendo e fazer como Jonas fez, que depois que ele foi despertado do sono, ele fala para aqueles homens, isso está acontecendo por causa de mim. Me lança fora do barco que essa tempestade vai acabar. E então lançam ele fora do barco e ele fica naquela quarentena, naquele lockdown, dentro do ventre do grande peixe. Eu creio que esse é o momento da gente fazer a oração que Jonas fez no ventre do grande peixe, de se arrepender e de voltar ao propósito.
porque é isso que Deus quer de nós, que a gente volte ao propósito, que a gente verdadeiramente faça a vontade do Senhor, porque quando nós não fazemos a vontade dele, pessoas podem estar correndo risco de vida, né? E eu lembrei de outros textos que complementaram essa revelação, né? Com o texto que fala em Crônicas que quando Davi numerou o povo, Deus nunca mandou ele numerar o povo. E a gente sabe que Deus trouxe juízo sobre a terra. Então, quando a gente foge do propósito do Senhor, quando a gente busca coisas que Deus não nos mandou buscar, a gente entra em questões que Deus não mandou a gente entrar, a gente está colocando a vida de pessoas em risco. Então, o juízo começou a vir sobre Israel porque Davi estava querendo enumerar o povo. Talvez porque ele estava querendo se exaltar, querendo mostrar que o reino dele era muito grande e Deus não concordou com isso e o juízo veio sobre a terra e a peste veio sobre a terra até que o anjo parou na ira de Ornã. E se a gente for olhar, né, o Ornã era um cara que estava disposto a entregar a terra para Davi, fazer o sacrifício naquele lugar para que a peste fosse cessada de Israel. E eu creio que hoje Deus está procurando pessoas que dispostas a entregar tudo para que Deus possa usar, né, as nossas vidas, possam cessar nesses grande mal que está acontecendo no mundo inteiro. Eu creio que Deus ele está querendo nos levar de volta ao propósito. Isso não é a primeira vez que acontece. Deus permitir que coisas ruins aconteçam no mundo para que pessoas retornem ao propósito. Eu posso citar o exemplo da igreja, quando o Senhor falou: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois vocês vão ser testemunhas, minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja, só que ela parou, ela ficou apenas ali, até que Deus permitiu que Saulo perseguisse a igreja. E para onde que eles fugiram? Para a Judéia e para Samaria. Então, às vezes, Deus permite que o mal aconteça para nos direcionar ao propósito. E no momento que aqueles homens fugiram para a Judéia e para Samaria, e cumpriram o propósito, porque Jesus já havia falado para ele ir para essas terras, quando eles foram e começaram a anunciar o evangelho, muitas almas foram alcançadas. E aí, no momento que Saulo saiu de Jerusalém para ir para outro lugar perseguir a igreja, o que foi que aconteceu com ele? Ele se converteu. Então, grandes coisas vão acontecer quando nós retornarmos ao propósito que Deus colocou no nosso coração. Eu acredito muito que tudo que está acontecendo no mundo é Deus fazendo a gente retornar ao nosso propósito, né? Assim como aconteceu, que eu já citei, né? A situação de Jonas no barco foi uma situação ruim, mas que trouxe o profeta de volta ao propósito. Então, eu creio que isso que está acontecendo no mundo hoje é Deus chamando os profetas, chamando os servos dele, os discípulos deles a voltar ao propósito. E no Verdade. momento que essas pessoas retornarem ao propósito, que elas obedecerem o chamado do Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus vai realizar grandes obras no nosso meio. Ele vai realizar grandes coisas no nosso meio, mas precisamos firmar a nossa vida no propósito, não entrar em questões que o Senhor não nos mandou entrar. Eu lembro de Atos no capítulo 1, quando o Senhor está falando sobre a vinda do Espírito Santo, e uma pessoa interrompe Jesus e fala assim: quando que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E eu vou ler esse texto para ficar mais claro, já está aberto aqui, né? E diz assim: porque aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Então o Senhor estava falando sobre o Espírito Santo, e pessoas interrompeu ele para perguntar se o Senhor iria restaurar o reino a Israel. E eu creio que muitas pessoas estão fazendo isso. O Senhor está falando algo para elas e elas estão interrompendo aquilo que Deus está querendo falar para buscar outras questões que Deus não mandou. Mas precisamos voltar ao propósito. Voltar, porque o Senhor não revelou àquelas pessoas aquela pergunta que eles haviam feito. Então, existem perguntas sem respostas, porque as perguntas que estamos fazendo são perguntas erradas.
Estamos entrando em questões erradas. Mas quando nós prestarmos atenção verdadeiramente naquilo que o Senhor está nos falando, seremos grandemente usados. Então ele estava falando sobre a vinda do Espírito Santo. E a gente sabe, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, o que foi que eles fizeram? Fizeram grandes obras, muitas almas foram alcançadas. Então eu creio que quando nós retornarmos ao propósito, Deus vai nos usar grandemente para ganhar muitas almas. Em nome de Jesus, depois que esse período passar, que nós entendermos o nosso propósito diante do Senhor, eu creio que Ele vai nos usar poderosamente e muitas almas serão alcançadas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, mano. Para terminar, eu acho que, resumindo, Deus ele está nos chamando a voltar para o propósito. Acho que essa é a mensagem de Deus nessa noite para a minha vida, para a vida de vocês, para a vida do pastor Wesley, é voltar e permanecer no propósito. Deus é aquele que nos concede propósito e é aquele que nos faz voltar para Ele. Em alguns momentos, como o Wesley falou, por algum motivo ou circunstância, se desvia do propósito. E Deus ele quer falar ao nosso coração nessa noite. Olha, é o período de voltar para o propósito para aqueles que saíram ou por algum motivo de desatenção olharam para o outro lado. É a hora e o tempo de olhar para o propósito. Aqueles que têm propósito, eu acredito que Deus está falando, olha, permaneçam no propósito. Firma-se no propósito. Por quê? Porque é o que Deus tem para nós. É o nosso alvo. Não podemos ficar, como o apóstolo Paulo fala, olha, lançando golpes ao ar. Precisamos de alvo, precisamos de objetivo, precisamos de propósito. E Deus, o maior propósito da vida humana, e eu acredito e tenho convicção disso, é buscar a Deus. Nós somos criados para isso. Na realidade, a nossa, tudo que temos, tudo que somos, se impulsiona em direção a isso. Buscar a Deus, buscar ao nosso Deus e Senhor. Então, esse é o nosso maior propósito, buscar a Deus. Se uma pessoa ela não está nesse caminho, nesse propósito, algo na verdade está errado, algo chama por isso. É por isso que muitas pessoas estão vazias. Por quê? Por causa que o propósito universal, né, que é buscar Deus, que é estar próximo de Deus, na verdade está essa ligação está quebrada. E precisamos desse principal propósito, buscar Deus, estar perto de Deus. Porque é Deus que nos direciona, é Deus que age em nossa vida, é Deus que nos corrige, é o nosso Senhor que faz isso. E o Senhor Jesus Cristo veio justamente para reforçar e firmar o propósito. Acredito que é isso aí que Deus tem para a vida da gente, para nosso compreendimento nessa noite. Voltar para o propósito, se firmar no propósito e persistir no propósito. Para que possamos chegar aos dados. Amém? Amém. Amém, meu irmão. Acredito que Deus ele falou com muitas pessoas, falou ao meu coração, eu sei disso. Muita coisa Deus falou ao meu coração nessa noite. Eu também. E acredito que a palavra ela tem isso, ela germina, né? A gente recebe a palavra, amanhã a gente medita nela, o coração fica remoendo nela, e aí o que acontece? Traz mais reflexão ao nosso coração. E eu acredito que essa palavra não trará somente reflexo nessa noite, mas durante os dias que vão se passando, ela vai trazer reflexo ao nosso coração, à nossa alma e ao nosso espírito. É verdade. É verdade. Cara, é muito sério. Essa questão de propósito é muito sério, cara. E eu lembro de um testemunho de um pastor que ele fala que havia uma mulher que
tinha um chamado muito forte missionário. E, e aí depois ela se desviou e ela casou com um ateu, né? E ela teve dois filhos que também se tornaram ateus. E essa mulher ficou muito doente e ela morreu dessa doença, né? E antes de ela morrer, fizeram uma pergunta para ela qual era o sonho dela. Ela disse que o sonho dela era ter um apartamento. Ela falou um lugar específico que eu não me recordo agora. Mas o desejo, olha o último desejo dela, em cima de uma cama era ter um apartamento. Uma mulher que tinha um chamado missionário muito forte e que depois se tornou ateu. E o desejo dela, o último desejo dela era ter um grande apartamento. E aquela mulher morreu, e ela morreu divorciada do seu marido, e o seu ex-marido não compareceu no seu velório. Os seus filhos, que eram ateus também, não foram no seu velório. E o pastor que estava contando esse testemunho, ele era irmão dessa mulher. E ele também não pôde ir no velório. E aquela mulher morreu sem cumprir o chamado de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que se ela tivesse obedecido, ela teria sido usada grandemente pelo Senhor, grandemente pelo Espírito Santo. Mas aquela mulher acabou morrendo sem o marido, sem os filhos por perto e com o sonho de ter um apartamento. Mas eu sei que se ela tivesse cumprido tudo aquilo, né, que o Senhor mandou ela fazer, nenhuma das promessas do Senhor para a vida dela iria cair por terra. Tudo iria se cumprir. Então, esse é o conselho que eu queria deixar para cada irmão que está assistindo. Aquilo que Deus falou no seu coração, aquilo que Ele revelou, cumpra. Cumpra, porque tudo vai ocorrer conforme a vontade do Senhor. Mas se você se afastar, o final da sua história pode não ser muito boa, né? Então confie em Deus, busque a Ele e permaneça no propósito em nome de Jesus. Amém. É isso Amém. aí. Propósito. É, Quem se contou essa história foi o David Wilkerson, cara. Ele contou aqui no Brasil, quando ele veio pregar aqui no Brasil. Ele falou esse rapaz, é testemunho. forte, forte, Era a forte. irmã dele. É a irmã dele, cara. Uma vida sem propósito, né? Você É, perder o foco em meio à caminhada, né? Perder o foco em meio ao processo. Isso é desastroso. Quando você não alcança aquilo que você sonhou, o que acontece? É isso aí. É um processo de decadência. É complicado. Precisa ter complicado. começo, meio e fim. Porque se no meio do meio, né, nesse meio aí, não, não houver um desenvolvimento para chegar a uma vida completa, já foi. Então, essa é a palavra dessa noite. Deus, eu sei que Deus falou ao coração Amém. de vocês. Vamos estar aqui encerrando. Nosso Amém. irmão, pastor Wesley, vai orar para finalizar, abençoar. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai, obrigado por esse momento de falar da tua palavra. Obrigado pela vida do meu irmão Lamarck. Que o Senhor possa usar ele cada vez mais. Que o Senhor possa fazer grandes coisas através da sua vida. Que muitas almas sejam convertidas através do seu ministério, através da sua vida, Pai. Eu te peço, Senhor, que cada pessoa que está assistindo essa live possa compreender qual o propósito do Senhor para suas vidas e possa ser usado grandemente pelo teu Espírito Santo, Pai. Não deixa que nada venha desanimar, não deixa que nada venha desviar ele daquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Pai, que o Senhor possa dar todas as ferramentas necessárias para ele cumprir esse teu propósito, esse teu chamado para a vida dele, Pai. Ô Senhor, não nos deixa nos desviar, Senhor. Sabemos que pessoas precisam ser alcançadas. E muitas vezes o Senhor quer nos usar para alcançar essas pessoas. Então, em nome de Jesus, Pai, nos faz permanecer no teu propósito, fazendo a tua vontade, Pai. E se alguém ainda não souber onde o Senhor deseja lhe usar, que essa pessoa possa te buscar, que essa pessoa possa jejuar,
que essa pessoa possa orar, possa ler a tua palavra e que o Senhor possa vir com graça e misericórdia e revelar essa pessoa aonde o Senhor deseja usá-la, Pai, e que ela venha se empenhar verdadeiramente, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda e nem entrar em questões que o Senhor não mandou essa pessoa entrar, mas ela venha permanecer na tua vontade, permanecer na tua palavra todos os dias da sua vida e que o Senhor possa fazer uma grande obra em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Abençoa todos os meus irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Foi bom, meu amado, Glória. nos vermos. Na verdade, existe a questão da diferença de estado, essa distância geográfica, mas eu fico muito feliz, com esse momento no qual a gente falou sobre a palavra de Deus. É algo primordial, algo que a gente passava tempos e tempos falando, né? É verdade. É muito bom conversar contigo, meu irmão. É muito bom ouvir as coisas que sempre que Deus coloca no teu coração. São coisas profundas. E além das palavras que você fala, a sua vida, você sabe, né? O seu testemunho, a sua vida. Eu te conheço de perto. A gente caminhou junto. A gente viveu muito tempo junto. E o que fala mais no meu coração é a sua vida, é o seu testemunho. E eu sou muito grato a Deus por ser seu amigo. Quero permanecer muito tempo sendo seu amigo, sendo seu irmão. Viu? É um prazer, cara, conversar contigo sempre. Sempre Amém, meu irmão. mesmo. Deus abençoe sua família, seu ministério, essa nova etapa que você Amém. tem passado. Que Deus ele te direcione, pelo propósito dele na sua vida. E ele faça Amém. um tenaz para pegar brasas vivas do altar e trazer à terra. Palavras reveladas do alto. Em Gente, nome de muito Jesus. obrigado essas pessoas todos vocês que participaram. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Não desista do propósito de Deus na sua vida. Não desista dos propósitos que Deus tem falado no teu coração. Talvez através dessa célula, Deus falou propósitos que você, de alguma forma, deixou de seguir, ou perdeu o foco. E nessa noite, Deus ele falou. Eu sei que Deus falou ao seu coração e que você possa retornar a esse propósito. Se você, em algum momento, deixou de cumprir esse propósito por causa do processo, não desista. 40, 50 anos, mas Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Então, não desista. Deixe que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Amém? Deus te abençoe você, abençoe a família de vocês, que Deus possa estender as mãos dele poderosas sobre a vida de vocês, né? Amém. E Em nome de Jesus. amém, pela participação de vocês, pelo carinho e que estamos juntos, né? Forte abraço, beijo no coração de vocês, que Jesus Cristo abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Abração, meu irmão. Deus abençoe. Abraço, meu irmão. Deus abençoe Saudades, meu amigo. vocês. Fechar a porta aqui. Jaime Militário, Deus te abençoe, varão de Deus. Ô, Falamos. rapaz. Bênção. Pastor Jaime. Até a próxima. Eita, glória. Grande abraço, Amém. viu? Deus abençoe vocês. Valeu.